Escuro estraga a visão ou que usar óculos vicia? Em meio a tantos mitos e verdades sobre a saúde dos olhos, muita gente ainda tem dúvidas sobre o que realmente faz bem ou mal. E hoje a gente esclarece o que é fato, o que é crença popular, quando o assunto é enxergar bem. Nós estamos aqui com a doutora Silvia Passamani, oftalmologista especialista, que vai tirar todas as nossas dúvidas. Doutora, muito boa tarde, obrigado aqui pela sua presença. Boa tarde, Jorge, eu que agradeço. Doutora, vamos começar falando aí, ler no escuro realmente prejudica a visão? Ler no escuro em caráter definitivo, não, mas traz um pouco mais de cansaço, né? Os nossos olhos, eles foram feitos para trabalhar no claro, né? Tanto é que no escuro total a gente não enxerga. Então, vai trazer uma fadiga um pouquinho maior. Existe uma noção assim de que volume de luz a gente precisa ter, que intensidade de luz a gente precisa ter na leitura? Uma luz muito forte, uma meia luz, existe isso? Isso é importante, porque os olhos precisam de luz, né? Então, assim, se você tem uma leitura no escuro, vai fadigar mais. Quando a gente está ao final do dia, o ideal é que você tenha um ambiente um pouquinho mais escurinho para o organismo já se preparar para o sono. Mas se o escuro atrapalhar, já incomodar a visão, aí já não é legal, entendeu? Então, é importante ter uma luz suficiente para que você tenha uma visão confortável. Muita gente acaba tendo preconceito em usar óculos, né? Isso enfrenta isso sempre. O uso de óculos, doutora, ele pode viciar a visão de alguma forma, piorar a visão, por exemplo. Se eu uso óculos, eu tenho que usar sempre o óculos até dormir. Eu posso tirar o óculos, né? Se eu tenho um determinado grau, e ficar andando, enxergando, ou eu preciso usar sempre esse óculos? Há esse vício na visão? Então, o importante é o exame oftalmológico anual, né? Isso é o mais importante, para que os seus erros de refração, miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia, sejam tratados. Então, um óculos feito por oftalmologista, bem indicado, ele só vai ajudar. Agora, algumas pessoas, por exemplo, chegam nos 40 anos e começa o braço a ficar curto, né? Nunca precisou de óculos, mas aos 40 anos o braço começa a ficar curto. E ele precisa de 1 grau de hipermetropia, por exemplo. E ele vai no camelô e compra um de 3. Raramente ele vai voltar para um 1, porque o olho vai se acostumar com um tamanho muito grande e aquele processo de envelhecimento que seria lento, ele vai ser rápido. Tem muita gente comprando esses óculos na internet também, entendeu? né? O de sol é pior ainda. Porque o óculos de sol, o organismo entende que está no escuro, porque tem uma proteção e não tem proteção UV, a maioria deles. E aí causa danos à retina, danos muitas vezes irreversíveis. Catarata, degeneração macular relacionada à idade, por aí vai. Quando a gente fica muito tempo na tela do celular ou do computador, o que pode acontecer? Então, existem 2 ideias, né, importantes para a tela. Primeiro, que a tela deve ficar um pouquinho abaixo da linha dos olhos, para que a gente não precise ter um piscar muito longo. Porque se a tela está aqui, você vai ter que piscar, né, um piscar mais comprido, vamos falar assim. Se a tela está um pouquinho abaixo, qualquer piscadinha lubrifica os olhos. E o uso de hidratantes oculares, são colírios que a gente pode usar, porque geralmente o computador está associado a ar-condicionado, 2 coisas que fazem secar os olhos. Então as telas, elas provocam um pouco mais de cansaço, fadiga. Então a gente precisa ter um óculos adequado para aquela situação, o uso de lubrificantes e o posicionamento correto da tela. Coçar o olho com frequência, doutora, pode trazer quais tipos de problemas? É normal ficar coçando o olho? Olha, esse é super importante, porque principalmente em crianças, a gente muitas vezes atende pais que acham assim, mas coçar é normal, né, doutora? Não, não é normal. Principalmente no olhinho da criança, onde a córnea, né, que é a lente nossa da frente, é muito macia. Então, coçar os olhos, se a criança tem uma tendência genética a ceratocone, pode formar ceratocone, que é uma doença de córnea, que pode levar a transplante de córnea. Então, a gente tem que, assim, fazer de tudo, colírios, avaliação do alergista, controle com o oftalmologista rigoroso, para que a criança não coce os olhos. No adulto, os riscos são um pouco menores, né? Mas pode levar até a descolamento de retina. Então, não é legal, não. Coçar é uma coisa que a gente não deve nem levar a mão aos olhos, né? Porque levar a mão, você já pode levar micro-organismos que podem levar a infecções, conjuntivites e outras infecções. Doutora, lente ou óculos, o que é melhor? Depende do caso. Ceratocone, por exemplo, que é essa doença que eu falei, a acuidade visual, a visão, ela é muito beneficiada com lentes especiais.
Tem pacientes que não podem usar lente de contato, então depende de uma avaliação oftalmológica. Mas os dois têm indicação. Alguns pacientes vão poder usar só lente, alguns pacientes vão poder usar só óculos. Doutora, mito ou verdade, comer cenoura realmente melhora a visão? Esse é antigo, né? A cenoura é muito rica em vitamina A. Não adianta você comer só cenoura que você não vai ter uma saúde ocular, né? A saúde ocular, ela depende de muitos fatores. Então, são hábitos alimentares, né? Então, vamos entrar aí vitamina C, ômega 3, peixes, alimentos, legumes escuros, né? Tipo espinafre, couve, grãos, castanhas, tudo isso é muito importante para a saúde ocular. O hábito, por exemplo, do tabagismo prejudica muito a visão, né? O álcool também, atividades físicas. Então, uma saúde, né? Do corpo inteiro que acaba levando a uma saúde ocular mais beneficiada. Visão embaçada é sempre um problema? Sim. O olho da gente tem maneiras de reclamar, né? Vamos falar assim. Ele vai lacrimejar, ele vai ficar vermelho, ele vai embaçar, ele vai doer. Então, se está embaçado, alguma coisa está errada, cabe uma avaliação oftalmológica para a gente saber se é alguma coisa simples ou não, né? Apenas os idosos precisam se preocupar em determinada idade, né? Dependendo do avanço. Eu falei idosos, mas a gente só se preocupa em ir ao médico com a idade mais avançada. Sim. Mas a gente vê também crianças aí com problemas de vista, né? Nós estamos até no Abril Marrom, né, que é uma campanha criada para a prevenção de doenças oculares que podem levar a uma cegueira que seria evitada com tratamento precoce. Então, a criança deve fazer o teste do olhinho quando a criança ainda está na maternidade, até 1 ano fazer uma avaliação oftalmológica, depois por volta dos 4 anos outra avaliação. Por exemplo, na infância a gente pode ter uma ambliopia. A mãe fala, doutora, ela enxerga tudo. Só que ela está enxergando de um olho, o outro ela não está enxergando e a mãe não vai observar. Eu tenho casos de paciente que falou, por que Deus deu 2 olhos para a gente se a gente só enxerga de um? Ou então colocou a fantasia de pirata, nossa, eu não estou enxergando nada. Olha. Então o oftalmologista vai tratar. E só pode ser tratado até a maturação da visão, que é o tempo que o olho está aprendendo a enxergar, que é 8, 10 anos no máximo. Então a gente usa tampão para estimular o olho que não está funcionando e coloca óculos. Então, depois da vida adulta e depois dos idosos, ou seja, o exame oftalmológico ele deve ser anual, com o oftalmologista, incluindo pressão, fundo de olho, para uma saúde ocular adequada, né? E para a gente finalizar, doutora, olhos vermelhos são sempre sinal de doença? Sinal de que algo não está certo, né? Então, deve também fazer uma avaliação oftalmológica para saber. Pode ser um sinal de olho seco, por exemplo, olho seco é muito comum, tá? E dá desconforto. Pode ser alguma coisa mais séria, né? Então, assim, a gente precisa, por exemplo, o glaucoma é uma doença que geralmente não dá sintomas, não dá olho seco, mas vai cegando. E o paciente lê as letras pequenininhas até, às vezes, quase a fase final do glaucoma, porque ele vai perdendo a visão da periferia para o centro. Só o oftalmologista vai diagnosticar um glaucoma antes da perda da visão. Catarata também, às vezes o paciente está com a visão embaçada e ele não está percebendo. E é uma doença que com a cirurgia volta a visão às vezes 100%. Agora, rapidinho, doutora, de quanto em quanto tempo eu preciso fazer exame se eu uso óculos? 1 vez ao ano, se tiver tudo bem. Lembrando que o motivo de ir ao oftalmologista não é o óculos, é a sua saúde ocular que inclui o uso de óculos.